Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando uma vez mais, diretamente do Centro Espírito Semeador, mais uma transmissão com as nossas palestras via internet. Estamos com muita saudade de todos vocês. Esperamos que em breve nós estaremos aqui juntos novamente em nosso salão. Vamos nesse instante levar o nosso pensamento ao alto, rogar ao nosso bondoso Mestre Jesus que envie seus mensageiros a cada lar de nossos irmãos, levando a paz, levando as boas energias, abençoando a todos, levando coragem, ânimo e resignação. Diante das dificuldades, sabemos que tudo isso são provas para todos nós, para fortalecermos o espírito e cada vez ficarmos mais fortes na fé, na confiança em Deus e no futuro. Amado Mestre Jesus, abençoe a todos, Senhor, esta noite e sempre. Hoje nós temos aqui o Luiz Ângelo, que vai nos falar sobre os transtornos espirituais à luz da doutrina espírita. Luiz Ângelo, por favor. Vamos chamar de transtorno emocional, fica mais Tá melhor, né? fica mais, vamos dizer assim, mais agradável, né, aos ouvidos, né? Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui nós estamos nessa casa que muito nos enche, né, o coração de esperança pela paz, né, pelos ensinamentos do Cristo. E hoje nós falaremos exatamente sobre isso, né? Sobre os transtornos emocionais à luz da doutrina espírita. E eu quero deixar claro algumas coisinhas que às vezes a gente sente uma sensação de abafamento, uma tristeza, uma angústia que a gente não sabe de onde vem, né? Algumas vão dizer assim, dor de cabeça, perda de sono. E desses transtornos que a gente chama de ansiedade, depressão, angústia, que vão vamos dizer assim, nos abatendo, que nós falaremos hoje. E eu quero também deixar claro assim para vocês o seguinte, primeiro, eu não sou nem médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, portanto, eu não sou da área clínica e acho que isso é importante que seja dito, porque nós não vamos aqui falar sobre cura, não vamos falar de tratamento, não vamos falar nada disso. Nós temos que procurar pessoas específicas, especializadas, que são da área, para que as pessoas sejam tratadas, para que elas sejam atendidas. Nós vamos falar aqui um pouquinho de como que a doutrina espírita pode nos aliviar, ela pode nos consolar, ela pode nos abraçar, porque afinal de contas nós estamos numa casa de oração, numa casa de amor, uma casa de Deus, e nós queremos isso, nós queremos nos sentir abraçados e acolhidos, né? E eu sei que muitos de nós vai dizer o seguinte, bom, mas essas enfermidades, ou esses distúrbios, esses transtornos, essas situações que nos acometem, elas não são de agora, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento específico de pandemia no país, mas não é de agora esse momento. Então, e com certeza, outros momentos, e essa seria uma outra pandemia, uma pandemia, vou dizer assim, emocional, que já nos acomete há mais tempo. Mas como nós estamos vivendo essa situação, nós vamos aproveitar para também abordar vou dizer assim, essa necessidade que nós temos de nos sentir fortalecido diante desse momento que nos fragiliza tanto, né? O que poderia, por exemplo, causar em nós essas sensações? Você fala assim, o medo, a insegurança, né? Os problemas econômicos do país, né? Os problemas morais, os problemas familiares, né? A doença em si, tudo isso nos causa muito, vou dizer assim, medo. E está tudo certo, nenhum desses elementos foge do diagnóstico. Mas eu quero abordar alguns que são diretamente ligados a nós. Por exemplo, insegurança. Quem de nós não tem insegurança? Todos nós nos sentimos inseguros, né? E essa insegurança, ela nos remete ao futuro, à doença, à velhice, né? Como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser a criação dos nossos filhos, que é como se nós tivéssemos uma condição de controlar todo esse processo.
Isso nós não temos condições. Especialistas de hoje dizem que estudiosos, que daqui a 30 anos não existirão muitas das atuais profissões e outras tantas surgirão que nós nem sabemos quais. Então, vocês imaginam, crianças que estão nascendo agora, tá? Nós já estamos preocupados com o futuro dela e nós não sabemos nem como é que vai ser daqui a 30 anos. Então, vamos deixar isso para o momento, senão nós vamos ficar sofrendo por antecipação. Mas, moralmente, eu acho que é onde a coisa fica mais tensa para nós. Nós temos a sensação de que parece que o mundo está ruindo. Historicamente, como nós estivéssemos falando assim, nós abrimos a caixa de Pandora e todas, vamos dizer assim, as enfermidades morais saíram dessa mitologia grega. E é mais ou menos isso. Nós vemos o deboche, nós vemos o escárnio, nós vemos o desrespeito, nós vemos o desrespeito à vida, desrespeito aos idosos, desrespeito às crianças, desrespeito aos índios, desrespeito aos negros. A gente está vendo muito desrespeito. Tem respeito aos pais, tem respeito aos filhos, às esposas. Mas vamos lembrar que nessa caixa de Pandora, no fundo dela, havia uma virtude que não foi, vamos dizer assim, gasta. E essa virtude se chamava esperança. Então, no fundo, o que nos resta? Nos resta a esperança. Mas, sem dúvida alguma, agora, recentemente, o ano passado, para a gente falar um pouquinho desse impacto moral que nós estamos vivendo. O ano passado, um casal de jovens, por volta dos 30 anos, num shopping, foi abordado, né, sobre uma senhora, uma idosa, pedindo esmola, e esse casal, então, né, um casal, né, vamos dizer assim, rico, apesar de novos, mas de boa condição, eles então colocaram a idosa ao lado deles e tiraram uma selfie. E colocaram assim, essa senhora está pedindo esmola, será que ela tem troco para R$100? É um escárnio, é um deboche com a miséria humana. Não é? Outras tantas pessoas que dizem, bom, nós não podemos fazer, por exemplo, doações em assentamento como Fidel Castro em Berlândia, porque é contrário à minha ideologia política. Como se a pessoa que estivesse lá para uma condição ideológica. Ele está lá para uma questão de necessidade. Como existem outros tantos bairros aqui em Berlândia, com nomes bonitos, como o Bairro Esperança. Né? Então, não dá para a gente falar que nós somos cristãos e ter essas atitudes. Ou uma frase que ficou agora muito famosa, se tem que morrer, que morra. Nós estamos falando do desprezo pela vida. Isso sim parece que nos abate e nos abala profundamente no sentido moral. E isso nos fragiliza. Isso vai nos tornando, né, mais vulneráveis. Principalmente porque nós estamos hoje interligados todos em redes sociais. E essas redes sociais parece que elas ficam nos bombardeando o tempo todo com informações que nos tornam cada vez mais vulneráveis. São informações cada vez mais reticentemente desagradáveis. Seja grupo de família, grupo de trabalho, grupo de amigos, grupo de vizinhos, enfim. Nós temos que saber que se existem essas coisas ruins que estão aí, elas existem de fato, elas não devem ser escondidas, elas devem ser denunciadas e combatidas. Existem também as coisas boas que devem ser anunciadas. E eu não vou muito longe, não. Nós vamos falar de coisas que nós conhecemos, nós vamos falar da nossa casa. Desta casa. Quantas são as pessoas que semanalmente saem às ruas, aos bairros, aos assentamentos, né, procurando necessitados, levando alimentos, cesta, roupa, colchão, leite, produtos de higienização, máscaras, com um sorriso aberto, se expondo a todo esse contágio que está aí, mas estão lá. Isso não dá notícia. E quando se propaga, fala, pode ser que a pessoa esteja fazendo autopromoção. Não, ninguém está fazendo autopromoção. Nós estamos mostrando que existem necessidades, que são necessidades que precisam ser, vão ser supridas, elas precisam ser gerenciadas pela coletividade. Mas isso não dá, vamos dizer assim, aquela informação, aquele ibope. Então é necessário da nossa parte, como cidadão, como cristão, saber filtrar as informações que nos chegam, até por uma questão de nossa proteção. De nós nos protegermos também contra a nossa
sensibilidade, da nossa vulnerabilidade que nós estamos nesse momento, da nossa sensibilidade maior. As informações, principalmente no mundo de fake news, nós precisamos ter as chamadas 3 peneiras de Sócrates. Disse, né, que um senhor procurou Sócrates, falando: Sócrates, eu vim aqui trazer uma informação sobre um amigo teu. Aí Sócrates virou para ele assim: bom, provavelmente você deve ter passado pelas 3 peneiras essa informação. Ele falou assim: quais peneiras, senhor? A primeira peneira é a da verdade. Você se certificou do que o que você vai falar do meu amigo, se é verdade? Se você está trazendo informação fidedigna? Aí o senhor falou assim: não passei por essa peneira. Eu falei: bom, então você deve ter passado pela segunda peneira, que é a peneira da bondade. A informação que você me traz terá algum propósito de bondade? Ela servirá para um propósito maior? Eu disse: não, também não passei pela bondade. Eu disse: bom, então você deve ter passado pela terceira peneira, da utilidade. Essa informação tem um propósito útil, ela vai servir para alguma coisa. Eu disse: não tem. Eu disse: bom, então se você não tem uma informação que seja possível ser verificada se é verdade, se ela não tem um propósito de bondade e ela não tem uma utilidade, é melhor que você guarde ela para você. É isso que nós devemos fazer. Ao invés de ficar propagando informações que tornam as pessoas cada vez mais apavoradas, nós estamos criando um clima, uma nuvem espessa de informações negativas, e isso vai descobrindo, vai assentando sobre o nosso corpo, nosso espírito, trazendo uma sensação ruim. E eu gostaria de fazer aqui uma lembrança. No século XVI, a época de Shakespeare, na época do Renascimento inglês, um poeta inglês chamado John Donne escreveu um poema belíssimo chamado Por Quem os Sinos Dobram. E ele dizia o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Todos nós fazemos parte do todo. Se um torrão de terra cai ao mar, toda a Europa fica diminuída, como se fosse o promontório ou o solar dos teus amigos. A morte de qualquer homem me diminui, porque faço parte do gênero humano. Por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. O que eu gostaria que vocês pensassem nesse poema? Refletissem. Nós estamos todos interligados. Não existe aquela família consanguínea que você fala: essa é minha família. Somos todos um grupo. Nós estamos espiritualmente irmanados num planeta. Essa é a nossa casa. Não existe oceano que nos separa, não existe continente, não existe fronteiras. Nós somos todos parte desse grupo, nós devemos nos responsabilizar por eles. Nós devemos saber que uma informação maldita, uma informação mal falada, uma informação, ela pode afetar esse conjunto. Pode causar o dano de uma vida. E essa vida tem que te sensibilizar. Nós temos que pensar: os sinos dobram por ti. Ou seja, eu sinto a tua falta. Então, toda e qualquer informação ou atitude nós devemos pensar primeiramente: se fosse com Cristo, como que Cristo agiria? E aí nós vamos nos colocar no lugar do outro. E a gente começa então a perceber a nossa responsabilidade com o todo, a nossa responsabilidade com o coletivo. E a gente sabe que existem pessoas que são mais frágeis, mais sensíveis, mais vulneráveis. Tem outras que são mais resistentes. Então, vamos fazer aqui hoje 3 perguntas. E vai ser a tônica do nosso encontro. Nós vamos perguntar por que algumas pessoas são mais vulneráveis que as outras, por que algumas conseguem ser mais resistentes e outras não. O que eu posso fazer, talvez, para eu tornar a minha atitude mais, vamos dizer assim, mais resistente? E a terceira e a mais importante pergunta: como que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Cristo, pode nos ajudar nesse momento, nessas situações? Então, a primeira questão é: por que algumas pessoas são mais vulneráveis do que as outras? E a gente pode pensar várias situações: genética, família, influência, meio social, condição econômica. E também podemos pensar: será que a cultura, será que as pessoas mais inteligentes, mais cultas,
mais instruídas, elas são mais capacitadas para resistir? Ou seja, aonde a racionalidade fala mais alto, será que as pessoas são mais possíveis de resistência a essas vulnerabilidades? Pois bem, eu me lembro bem de um personagem chamado Robin Williams, e vocês também, provavelmente, muitos devem se lembrar. Um ator genial. Todos os filmes dele tinham um fundo, pelo menos os que eu lembro, que eu conheci, tinha um fundo, tinha uma mensagem, tinha um lado humano fortíssimo. Sociedade dos Poetas Mortos, Pat Adams, né? A Alegria Contagiando, ele fala do Doutor Alegria, né? Gênio Indomável, Tempo de Despertar e vários outros. Robin Williams é uma pessoa culta, inteligente, né? Uma pessoa... A cultura não... Ele tinha transtorno emocional e ele privou-se da vida. Agora, recente, esse ano, Flávio Migliaccio, um personagem brasileiro, um ator brasileiro, fez parte das nossas vidas, fez parte da minha infância, na época do programa Shazam e Xerife, não sei se vocês estão lembrados disso, mas é muito tempo atrás na Globo, né, com a televisão preto e branco ainda, né? O que ele fez? Diante de tal descaso, dessa pandemia e das atitudes tomadas pelo nosso país, dizendo que não, que os velhos não tem problema se verem morrer. O que ele fez? Também privou-se da vida. Há mais tempo atrás, Elis Regina, nossa Pimentinha, né? Um disco fantástico, aliás, vários, falso, brilhante ao marco, né? Também, então, a cultura, a razão, o conhecimento, vamos dizer assim, a inteligência, não, também afeta as pessoas mais simples, né? Ignorantes. Todos nós somos suscetíveis, porque é o espírito, não é a razão que está falando. Ah, você fala, mas a condição social, a condição econômica pode ajudar. Então, tá bom. Eu sou nascido aqui em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade pequena e naquela época as pessoas viviam rico e pobre misturando na mesma escola. Hoje são mais separadas. Naquela época tudo junto. Quantas e quantas famílias a gente conheceu que era de uma simplicidade, dormia em colchão de capim, né? Comia, nós colocava na mesa vários pratos diferentes, não tinha um aparelho de jantar comum, era tudo prato diferente, né? Prato de plástico, prato de metal, prato Duralex, garfo de um jeito, faca do outro, um cabo. Pessoas que tomavam água em caneca feita por latinha de ervilha e eram felizes. Os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Os idosos eram acariciados e eram pessoas simples. Como também já conheci muitas pessoas, e nós também conhecemos muitas pessoas de condição, nível social elevado, que na hora do almoço aquela frieza, aquele distanciamento, as pessoas só conversando de negócios, de relacionamentos, né, de interesses. Não tem aquele elan que une as pessoas, não tem aquele vínculo familiar. Como em São Paulo, uma senhora muito rica, muito daquelas famílias tradicionais, e ela vivia num mundo de muita, assim, muita abundância, mas ao mesmo tempo de muita carência afetiva. E essa mulher fazia de todos os tratamentos com terapia, psicanalista, psiquiatra, e nada curava ela da depressão que ela tinha. Até que um dia o psicanalista dela, que também era um espírita, falou assim, só vai comigo. Levou ela para as ruas de São Paulo. E nessas sopas fraternas, nesses alimentos coletivos, botou uma mulher que nunca tinha picado uma verdura, nunca tinha feito um macarrão, botou ela para picar a verdura, fazer sopa, servir, lavar prato, levar para o carente, para o indigente. Ela percebeu que ela tinha uma utilidade. E ao invés dela procurar a felicidade, ela foi procurar a bondade. Foi o que ela curou. Então a riqueza também não é sinal dessa cura. Bom, nós podemos apontar vários outros elementos. Mas o que nós devemos refletir? Que os fatos que acontecem com as pessoas acontecem também comigo. Mas a questão é como que eu vou, por assim, né, perceber como que aquilo vai influenciar os meus sentimentos. Como é que eu vou me relacionar com esses fatos? Então nós devemos ter esse cuidado
porque nem todo mundo reage às mesmas situações. É o zelo pelo outro. Como é que a gente poderia fazer, por exemplo, para nós nos fortalecermos e falar assim, bom, eu, diante de situação mais complicada, eu vou conseguir dar o salto e sair por cima, ou pelo menos resistir. Existe uma palavrinha que está muito em voga hoje, está na moda, se chama resiliência. Resiliência significa, né, uma capacidade física dos metais, dos objetos, de eles sofrerem determinada pressão e depois eles voltarem ao seu estado natural, ou seja, eles podem até sofrer transformações, mas depois eles voltam para o estado. Vamos dar um exemplo aqui. A gente pega aquela bolinha de fisioterapeuta, aquela bolinha de borracha, a gente vai lá, aperta, ela fica toda amassadinha, depois a gente solta, ela volta para o normal. Isso é capacidade de resiliência. As pessoas também têm isso. E nós podemos e devemos, inclusive, o quê? Treinar para que isso nos acometa, né? Mas muitas pessoas hoje, elas estão treinando exatamente o inverso. Porque quando você sofre uma pressão, quando você sofre, né, uma mudança, você também está criando aquela sua capacidade de reagir. É uma lei física, é ação e reação física. Mas nós precisamos disso também no nosso espírito. O espírito precisa ter esse fortalecimento, a nossa ação, a capacidade de conviver com as adversidades e saber lidar com elas. Quantos e quantos pais não deixam os filhos passar por situação porque com meu filho não pode acontecer. O que eu passei, meus filhos não vão passar. E aí você tira a experiência, você tira essa capacidade de resiliência e você vai deixando aquela pessoa sem resistência. E aí qualquer transtorno, ela pode o quê? Às vezes não suportar um transtorno. Quantos e quantos hoje relacionamento mal feito, né, que se desfazem, as pessoas não suportam. Na minha época, a gente terminava o namoro, chorava, no outro dia estava paquerando outra. Pronto, era assim, quer dizer, a gente suportava a dor e passava para frente. Hoje não, hoje as pessoas têm uma dificuldade maior com isso. Mas tem um caso de uma borboleta, de um casulo, uma borboleta, né? Então, e ela estava dentro do casulo, já está na fase final dela, e ela lutando para sair daquele casulo, quando o senhor viu aquilo, pensou, coitadinho, não vai dar conta. O que ele fez? Pegou o estilete, foi lá, cortou o casulo e a borboletinha, então, saiu mais facilmente. Ele pensou, bom, ajudei. Só que, quando a borboleta ela estava saindo, ela comia aquele casulo, que era o seu primeiro alimento, e, ao mesmo tempo, o esforço que ela fazia para sair era o que levava os fluidos para suas asas. Então, quando ela saísse do casulo, ela já estaria nutrida e suficientemente forte para poder o quê? Bater as asas e voar. Quando ela saiu murcha, ela saiu fraquinha, ela não conseguiu sair. Ela não teve a força para sair. É isso que nós devemos pensar. Nós devemos pensar em como que nós podemos fazer para nós desenvolvermos a nossa capacidade de resiliência. Nós temos que passar por experiências, nós temos que passar por situações que nos coloquem, né, vamos dizer assim, em xeque. Tem uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira que se chama Tocando em Frente. Vocês devem conhecer, é muito bonita, é linda essa música. Mas tem um verso dela que diz assim: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Lá na frente diz assim: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Veja, são construções individuais. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. É importante que nós capacitemos as pessoas para que elas sejam responsáveis por si, pelas suas vidas, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas falas, pelos seus gestos. Então nós não podemos fazer pelo outro. E o dia que não tiver quem faça pelo outro, como é que vai ser? Então essa capacidade de resiliência, essa capacidade de nós, quando assim, reagirmos, de nós nos defendermos é necessário. É importante a experiência, a vivência. E então nós chegamos à pergunta mais importante da noite de hoje. Como é que, diante dessas adversidades morais, econômicas, sociais, emocionais, psicológicas, com todo esse, vamos dizer assim, essa rede de informações que estão por aí, como é que o Evangelho, como é que o Espiritismo, como é que o Cristo
pode nos fortalecer? Como é que nós podemos, à luz da doutrina espírita, ter um posicionamento mais positivo diante da vida? Bom, primeiro, estudando o Evangelho, o que nós observamos em todas as suas lições, né, que são 28 capítulos? O que nós entendemos desse capítulo? Primeiro, que o Evangelho nos coloca uma proposta de fortalecimento, de construção do ser, do intelecto e da moral. Ele nos dá uma base segura para nós termos o discernimento, a capacidade de saber diferenciar o certo do errado, o justo do injusto, o bem do mal, mas nos dá a liberdade de tomar as decisões, que é o livre-arbítrio. Mas também vai nos apontar que nós seremos responsabilizados pelos nossos atos. Portanto, é a lei de causa e efeito. Mas que toda a nossa ação, seja positiva ou negativa, seja para um caminho ou para outro, vai nos levar até Deus. Nós todos estamos fadados para a lei do progresso, e através da lei do amor, da lei de caridade, da lei do trabalho. Então o Evangelho, ele te dá, vamos dizer assim, munição, elementos. Ele te capacita para que você possa, de fato, tornar-se protagonista da sua própria vida. Que você assuma as responsabilidades diante dessa vida para que você possa exatamente chegar até Deus por um caminho da honestidade, da bondade, da caridade, do amor. E assim a gente começa a perceber que dentro do Espiritismo, dentro do cristianismo, nós temos aquela, não só o esclarecimento, mas o consolo, o abraço, a afetividade. Cristo diz assim: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as suas vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que bonito. Vinde a mim todos vós que achais, que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está nos convidando, isso é um convite. Vinde a mim, quer dizer, a atitude, a iniciativa de ir até Jesus parte de nós. Nós é que temos que ir. Ele está lá esperando. Nós temos que ter essa postura de falar: eu preciso, eu desejo, eu quero, eu vou. Eu vou porque eu estou o quê? Sobrecarregado. Estou aflito, em sofrimento, eu estou angustiado, eu estou deprimido. Não é que ele vai tomar as suas dores e caminhar com ela. Ele não vai tomar as suas dores. Ele vai te fortalecer para que você saiba vivenciar, suportar e vencer as suas dores. Mas através do quê? Através do princípio cristão. Porque ele sabe muito bem que Deus não confia, nenhum de nós, não nos dá nenhuma missão que nós não possamos suportar. Então ele vai o quê? Te fortalecer através da sua moral, da moral cristã. Nada mais justo que o capítulo 5 do Evangelho se chama o quê? O Cristo Consolador. Para nos consolar. Aí diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela trave, né, que se coloca nos carros de boi para emparelhar os bois. O que ele está dizendo? Caminhe comigo, caminhe ao meu lado. Seja um dos meus, seja um cristão. Tem espaço aqui para você. Te cabe aqui, junto comigo. O meu jugo é suave, né? Quer dizer, o meu caminho, o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho, né, da justiça, da humildade, da mansidão. Está passando uma moto. Então, o caminho da mansidão. Aprendei de mim, aprenda. Ele é o mestre. Aprendamos com ele o que é ser manso, o que é ser humilde de coração. Porque não tem outro caminho que não seja a mansidão e a humildade, que são dois princípios que combatem o quê? O orgulho e a vaidade,
que leva o homem através da caridade para chegar até Deus. Então, quando nós nos encontramos munidos desses ensinamentos, desses princípios, sabendo que nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos caminhando junto a Ele, porque nós o procuramos, porque nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós nos fortalecemos o nosso espírito, nós começamos a tomar diante de nós a confiança de que nós não nos encontramos sozinhos. Que nós estamos caminhando ao lado dele e que nós podemos muito bem combater as nossas imperfeições, combater os nossos vícios, que são nossos. Inveja, intriga, orgulho, ambição. Nós tropeçamos nos nossos problemas porque nós os criamos. Mas existe algo que o cristianismo nos dá com maestria de lição, que talvez seja o maior sacrifício, que nós possamos prestar, uma prova de amor a Deus, que é o perdão. E nós sabemos que muito de nós, às vezes, guarda um sentimento que ele é uma verdadeira doença, que nos adoece, que nos enfraquece, que nos torna emocionalmente transtornados, que é chamado ressentimento. O que é uma pessoa ressentida? É aquela pessoa que ela guarda uma mágoa. E o que é uma mágoa? É uma má água, é uma água parada, ela está estagnada. Eu chamo esse sentimento ou essas pessoas de pessoas âncoras. Elas lançam uma âncora, elas ficam paradas num porto e ali elas não alçam voo, elas não saem. Nós sabemos muito bem que os navios foram feitos para navegar, para assim, desbravar aí as águas, os mares, os oceanos. E aquela pessoa fica presa. E ela fica retida em si mesma, e ela remoe os seus sentimentos. E aquele sentimento nós também sabemos que, como o Espírito é eterno, aquele sentimento pode nos acompanhar por outras tantas existências, outras tantas encarnações. E muitas vezes nós nos encontramos na vida e sem ter nenhum motivo, parece que algum sentimento nublado, cinza, toma conta de nós, é que nós ainda não nos libertamos desse sentimento. E no Evangelho também nós encontramos, na parte dos bem-aventurados misericordiosos, que diz assim: conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandados para a cadeia. Em verdade eu te digo que não sai de lá enquanto não pagares o último centavo. Isso está em Mateus. Veja, enquanto nós estamos aqui, vivendo às vezes com os nossos desafetos, com os nossos assim, inimigos, nós devemos aprender a perdoá-los. Mesmo porque o que diz a oração dominical? O que diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Enquanto nós não perdoarmos, nós também não teremos o direito de pedir esse perdão. E nós sabemos que esse perdão que não for efetivado, essa mágoa que não for aliviada, quando ele fala, que o meu fardo é leve é esse, ele não leva o desamor, ele não leva o ódio, ele leva o quê? O perdão, ele leva o amor, ele leva a caridade, ele leva a bondade. Olha o tanto que caminhar ao lado de Jesus tira de nós um peso muito grande que nós não estamos dando conta de carregar e nós adoecemos. Se nós não perdoarmos nessa existência, nós vamos ter que aprender a perdoar em outras. Nós ficaremos presos aqui até que paguemos o último centavo. Nós iremos reencarnando várias vezes até que nós venhamos então a nos desvencilhar disso. Também no Evangelho nós temos a parábola do mau servo, que é quando um juiz, um reino, chama os seus servos para acertar as contas de um que devia 10 mil dinheiros, 10 mil talentos.
Diz que não dava conta de pagar, que ele não tinha que dinheiro. Ele se ajoelha diante do rei, porque o rei mandou então prender, confiscar a mulher, os filhos, os bens. E ele então se ajoelha diante do rei e pede: Senhor, tenha piedade, perdão. Eu te prometo que eu vou te pagar. E o rei então, comovido, tomado de justiça, o perdoa. E ele então sai. Assim que aquele servo endividado saiu pela porta, ele encontra com outro que também lhe devia. Só que ele devia bem menos. Ele devia 100 dinheiros. Ele devia 10 mil, agora ele devia 100. Ele pega o outro e fala assim: você está me devendo, tem que pagar. E ameaça tomar todos os bens dele, enquanto ele não pagasse. Esse então endividado se ajoelha diante dele e pede que ele o perdoasse. Ele não perdoa e manda prender. As pessoas viram aquilo, foram até o rei e contaram o que se passou. O rei então o chamou de volta e falou: mau servo. Servo que não compreendeu a lei do amor. Que não compreendeu que para perdoar para ser perdoado também é necessário perdoar. E também tomou dele os bens, mandou prender, ou seja, fez com ele aquilo que ele fez com o outro. São as justiças divinas, mas causadas por nossas ações. Nós somos o responsável. É a lei de causa e efeito que está batendo em nossa porta, dizendo: olha o que você fez. É preciso carregar essa palavra de caridade. E também no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: como que Jesus compreendia, como que ele entendia a palavra caridade? E os Espíritos, de maneira magistral, respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fazer o bem, perdoar e ser indulgente. Fazer o bem, perdoar e ser indulgente depende de nós. Não depende da riqueza, não depende da pobreza, da inteligência ou da ignorância. Depende da nossa vontade. E toda alma precisa, toda alma que está presa, toda alma que está ancorada, ela precisa dessa liberdade, ela precisa se libertar. Se libertar desse sentimento que é o causador, muitas vezes, das suas próprias doenças, dos seus transtornos emocionais, da angústia, da tristeza, da depressão, da ansiedade. Se liberte. Caminhe ao lado de Cristo. Ele te convidou: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Tira esse fardo é ruim. Pega o meu é leve. Pega o fardo do amor, da bondade, da caridade, venha comigo. Esse é importante nós termos essa visão desse perdão, desse amor para com os outros, para que possamos também receber. E eu já estou aqui no meu momento de encerramento. Eu quero lembrar a todos nós o seguinte: nesse momento em que nós nos encontramos às vezes tão assim, desolados, nós temos a certeza da presença de Deus. Temos. A presença de Deus é magistral e ela jamais poderia ser sequer questionada. Santo Agostinho e São Luís, no Livro dos Espíritos, fala sobre os nossos anjos da guarda. Que eles são pessoas da nossa mais íntima afeição, carinhosos, destinados por Deus para serem os nossos defensores, que não se afastam de nós em momento nenhum, porque eles estarão conosco nas nossas decepções, na nossa tristeza, nas nossas angústias. Nós tivemos num antro de perdição, estão lá para nos retirar, nos intuir. Nós tivemos um momento da tentativa de um suicídio, eles estão ali para nos dissimular, nos tirar, nos intuir o contrário. Então, a gente se esquece muito de pedir a eles, de ouvir as suas vozes, os seus ensinamentos.
é a presença mais, vamos dizer assim, mais certa que nós carregamos na vida, é de que eles estão conosco e eles estão ali por amor de Deus a nós. E rapidinho aqui, só para ilustrar como é que às vezes nós nos encontramos em situações de falar não tem saída, mas tem. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto chamado Morte e Vida Severina, que é um poema lindo, é uma obra, é um clássico, em que Severino é um retirante, ele sai do Agreste, do Nordeste, ele se retira junto com a esposa grávida, saindo da seca, indo para o litoral, ele achando que onde houvesse água, que a água era a grande dificuldade. E eles fazem então uma grande retirada, uma grande saída, e ele vai passando por animais mortos, ele vai passando por mortes humanas, ele vai passando por secas terríveis, e ele carrega consigo a esperança de, chegando ao litoral, as coisas mudando. E quando ele vai se aproximando do litoral, de fato, a vegetação vai se tornando mais verde, mais abundante, ele vai vendo animais mais gordos, e ele acha então que ali seria, vamos dizer assim, né, uma vida melhor. Mas ele percebe que as desigualdades sociais permaneciam. As palafitas, os casebres, né, as favelas. E ele então percebe que não era água, que eram as grandes desigualdades, e aquilo trouxe nele um profundo desencanto. E a vida se desencantou, e ele então pensa em se matar. Ele então vai até uma ponte, e quando ele está se propondo a se jogar de lá para se matar, o filho dele, que eles estão num barraco na favela, o filho dele nasce. Então vem uma voz, que seria como se fosse uma voz do anjo da guarda, e diz assim: Severino retirante, deixe agora que eu lhe diga. Não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar da ponte e da ponte da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil entender, só com palavras. A vida, ainda que mais que ela é esta que se vê, uma vida severina, mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar o seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é sim pequena explosão, como a ocorrida, porque era um filho franzino, como a de pouco, franzina, mesmo quando a explosão de uma vida severina. Vejam, é a vida que se renova. É a vida que se oportuniza. Às vezes, o sofrimento, essa angústia, nos faz mover, nos faz procurar ir até Jesus. Ir ao encontro dele e falar assim: Jesus, aqui estou. Sou um filho teu, sou um filho de Deus. Preciso de uma compreensão melhor do significado da vida. Não quero carregar esse fardo que me oprime, que me angustia, que me torna, ou que torna a vida obscura, essa vida cinzenta. Então nós podemos muito bem pedir a Deus, e nós sabemos que aquele que pede, recebe. Eu gosto muito de uma oração. Posso fazer uma oração aqui, Fabiana? Então vou fazer aqui uma oração que eu gosto muito, dedicada exatamente a esse pedido de nós nos encontrarmos com Deus para que Ele nos fortaleça, que é a prece de Cáritas, que ela diz assim: Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, o órfão ao pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca, uma fagulha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só sentimento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade para dar-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Essa oração é uma oração que eu sempre faço quando a gente pede força. Eu sempre penso, dai-nos força, Senhor, para a gente poder suportar, resistir, vencer, compreender, nos fortalecer e nos amparar nesse momento tão delicado em que vivemos. Que Jesus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Fabiana. E finalizando a noite de hoje, Luiz Ângelo, que Jesus o abençoe e que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, as pessoas que tanto amamos, que abençoe toda a humanidade. E assim, na nossa oração final, vamos lhe rogar, Mestre amado, que neste momento o Senhor nos acolha no teu amor, na tua bondade, derramando sobre nós as vibrações do alto, que elas toquem a nossa alma, o nosso espírito, nos fortalecendo nesta doutrina linda que nos fala de amor, de perdão, de perseverança, de resiliência, que possamos caminhar ao teu lado, nesta palestra tão linda, em que nos percebemos ali, que o Senhor nos carrega constantemente, a cada pedido, a cada lágrima, a cada rogativa, e por isso, Jesus, lhe agradecemos imensamente, lhe agradecemos este conhecimento que nos retira da pujança da dor e nos traz a esperança, esperança viva de que amanhã será cada vez melhor. E para isso, basta a nossa vontade, as nossas ações. E assim, Mestre, rogamos o teu amparo, a tua proteção e também que os teus bondosos espíritos fluidifiquem as águas colocadas para que se transformem na medicação para nossos corpos, para nossos espíritos, e que ao bebermos desta água possamos nos fortalecer, mas que a cura verdadeira venha do entendimento de que somos amor, criados pelo amor e para o amor, que busquemos a cura
em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, como nos foi ensinado nesta noite. Fiquemos todos em paz. Beijo no coração.